Vamos lá, hoje a gente vai falar de alguns tópicos bem legais aqui, que é a estratégia do uso da discadora, né? Muitas empresas acham que a discadora de telefonia é uma opção só para call center ou só para grandes empresas, né? E a gente tem visto uma mudança bem grande nesse movimento, né? Depois eu vou fazer essa pergunta mais específica para o Sandro, que é da Native IP, uma empresa especialista em discadoras de telefonia e especialista na área de telefonia. E aí a gente vai tratar disso, né? Uh, é isso aí, César. Primeira vez é sempre difícil, então vamos aguardar o cara entrar aí, ver se ele consegue fazer essa conexão aí e já sair no game com a gente. E então vamos tratar de uso da discadora, né, com os processos de discadora para quem acha que discadora é só para grandes empresas, discadora é só para quem tem um call center bem grande, com um grande número de pessoas, a gente está vendo que na realidade não é, né? É uma estratégia bem diferenciada hoje, é uma estratégia que para quem está no home office consegue ganhar uma produtividade bem alta. Então a gente vai tratar de discadora, como implementar, que tipo de ação a gente precisa ter para retirar esses processos manuais e fazer a discadora entrar no processo. Na parte de vendas, então vamos falar um pouquinho sobre discadora dentro do processo de prospecção ativa, que agora tá bombando, né? Muita gente comprando lista, trabalhando lista, volume de CPF, CNPJ integrado no PipeRun está crescendo absurdamente, a galera fazendo a conexão ali, já fazendo prospecção com seus leads, né? Prospecção ativa, assim como também a discadora naquele receptivo, né? A Native IP depois vai poder contar para nós aqui como é que usando eles fazem a parte de integração do receptivo e como fazer o ativo do inbound, né? Ou seja, como é que a gente vai atender o cliente aquele da levantada de mão no inbound, como esse cara pode acessar, usar a discadora em prol de aumentar a produtividade mesmo agora quando está todo mundo em home office, né? No processo também a gente vai tratar aqui falando de discadora como central de cobrança, né? Nas centrais de cobrança. Como é um momento bastante de crise, inadimplência aumentando considerável para todas as áreas, para todos os segmentos, não tem um segmento específico, não é mais só para turismo, para hotelaria que está 100% parado, é para o Brasil inteiro e para todos os segmentos que está ocorrendo. Então vai ter um volume muito grande de inadimplência e com isso também ativar a discadora na área de cobranças também é uma das linhas que vai ocorrer bastante. Aí a gente já tem visto várias empresas entrando nesse modelo aí. Estou esperando aqui, estou contando aqui a história das perguntas que a gente vai fazer para a Native, né? E aí, enquanto que o Sandro entra aí na live, que eu não consegui acessar ele ainda, tá? Então, a estratégia da discadora nas centrais de cobrança, nas centrais de vendas e em si, quando usar e como usar uma discadora. Então, vamos tratar lá da estratégia de discadora, como aumentar a produtividade do time, seja time de vendas ou seja time de cobrança, como retirar os processos manuais nas tentativas de ligações e tal. A gente vê muita empresa que usa a parte do processo de telefonia, fazendo com que a sua equipe de vendas, pré-vendas ou cobrança clique lá no telefone ou numa discadora ou que é manual, né? Telefone manual, que é tentativa e fica tentando lá 5, 10 tentativas até que a pessoa não atenda e desista. Então a gente vê vários itens aí. Tá aí o cara, tá? Eu já tava ficando nervoso aqui, cara. O Sandro não conseguia acessar aqui. Tudo bem, Sandro? Tudo jóia, Fausto. É isso aí. Olha, Obrigado, eu, Augusto, aí, né, pelo apoio. Essas tecnologias novas aí, rapaz, nós somos uns meninos nesse negócio, né, não, cara? mas o que mais me deixava nervoso era te ouvir falando que eu não estava seguindo o Pipe Run. Como que eu não sigo o Pipe Run? Eu sigo o Pipe Run desde criança. Legal, legal. Sandro, já fiz uma introdução aqui com a galera, e aí eu já vou, como a gente já está 10 minutos aí, o nosso tempo é de 1 hora e o Insta nos derruba quando chegar no tempo.
Então, Perfeito. o que eu já coloquei para a galera aqui? Que a gente ia tratar sobre estratégia de discadora, quando usar, quando não usar, o que que faz, o que que aumenta a produtividade do time, como retira processos manuais automatizando processo de cobrança, de vendas e tal. E aí eu já vou lascar a primeira pergunta aí, cara. Vamos lá. Como é que a gente aumenta a produtividade usando uma discadora? Seja em vendas, seja para um time de cobrança. Bom, primeiro então, boa tarde aí, pessoal. Desculpa o atraso aí, mas vamos tentar aproveitar o tempo agora e produzir mais em menos tempo, que é o métodos ágeis aí, a gente vai ter que fazer na veia aqui, DNA puro aqui. Bom, essa pergunta de falta é bem interessante, tá? Porque, na verdade, o que todas as empresas querem é produzir mais e, de preferência, com menos, né? Mas sempre procurando manter uma qualidade. Então, hoje, a solução de discador ou discadora, como dito pelo Fausto, ela hoje roda em empresas que têm como core, vamos lá, o core da minha empresa é cobrança, eu só faço cobrança. Ou o core da minha empresa é vendas, eu só faço vendas, seja terceirizado. Ele se aplica a qualquer segmento. E também muitas empresas que têm dentro da sua estrutura equipes de cobrança. A gente tem clientes que dentro da estrutura da empresa tem uma área que é de cobrança. Então, qual é o maior problema que a gente tem hoje, o cliente tem hoje, né? Na verdade, é tentar produzir mais e tentar fazer com que lá, minha equipe de 30 pessoas, ou que seja 5 pessoas, né, que eles não tenham ociosidade. E ao mesmo tempo que a gente não fique fazendo também, insistindo com o cliente, chateando o cliente, e daqui a pouco, ao invés da gente conseguir o objetivo principal, que seja vender ou seja cobrar, a gente acabe chateando empresas, como a gente vê às vezes situações de. A gente já viu até matérias em telejornal, alguma coisa assim. Mas Eu tenho uma pergunta dessa aí para a gente fazer depois, né? Como tirar, né? Deixa que eu vou É, chegar nessa pergunta. Mas aí, ô Sandro, conta pra gente aí. A gente está vendo que o histórico de discadora era para aqueles televendas que a gente conhecia, do televenda do banco, do cartão de crédito, da telefonia, aquele negócio, a Vivo, a TIM, claro, que são os campeões de reclamação e tal, né? E aí, o que que a gente está vendo agora? Uma mudança muito grande, né, de comportamental nas empresas, de tecnologia, todo mundo falando, poxa, mas agora o digital, por causa do coronavírus, agora todo mundo virou digital, todo mundo vai para e-commerce, todo mundo está no atendimento online e tal, todo mundo está fazendo ligação integrada no sistema, todo mundo está gravando. Cara, que loucura isso, né? Mudou bastante. Mas e a discadora, cara? Que todo mundo olha assim, eu vejo muitas vezes empresas estão lá com 10, com 5, com 20. Não são empresas que têm 50, 100, 200 pessoas numa área de cobrança. Mudou bastante o comportamento do uso, né? Da tá legal. discadora integrado. E a discadora às vezes se integra com a telefonia que a empresa da discadora vende ou uma terceira, né? Ou uma telefonia integrada, ou que já tem lá no PipeRun, vários parceiros também lá integrados. Né? A gente vê isso. E nesse contexto aí, as aplicações de discadora, qual que é o perfil do cliente para usar a discadora hoje? Bom, o perfil do cliente é o perfil que tem um mailing grande e ele precisa, é como tu disse, não precisa ter 200 pessoas. Eu tenho o meu time com 10, mas eu tenho um mailing de 5.000, 10.000 clientes que eu preciso acessar. Normalmente a gente tem que, vamos pensar no um cliente que está prospectando novos clientes, porque mesmo um televendas, tá, eu posso ter N aplicações à discadora. Uma coisa importante, só voltando no que tu falou ali, não existe, realmente não existe esse conceito de discador, tem que ser num call center de 200 pessoas, 300 pessoas. O conceito discador é aumentar a produtividade. Então, ao invés de eu ter lá o método manual, vamos pensar ainda no método mais manual ainda do que eu ter um PipeRun me ajudando e fazendo toda a minha solução. Eu vou buscar um cliente por uma folha. Eu tenho que pegar esse número, tirar e discar. Ridículo. Não tem mais como, não tem como viver dessa forma. Então, eu tenho lá a forma tradicional, que é o click to call dentro do PipeRun, que eu faço a descagem por ali. Beleza, mas como é que eu sei se o meu agente está num tempo de 10 minutos, ele está fazendo uma ligação, ou ele está fazendo 3 ligações, ou ele está fazendo 5 ligações? Como é que está a ociosidade dele?
Então, também tem ferramentas para medir, né, para a gente estar analisando essas métricas, entender ali um televendas é inadmissível que uma pessoa entre uma chamada e outra fique mais do que 5 minutos, mais do que 2 minutos, sem estar na próxima ligação. Então, o discador, ele parte de uma coisa que eu acho muito importante, que é a empresa definir os seus processos, e aí, em cima dos seus processos, definir como ela vai agir. Então, digamos que a ideia seja, eu tenho lá um mailing de 10 mil clientes para contatar e eu tenho 5 pessoas para fazer isso. É possível? Dependendo do tempo que for uma ligação, da qualidade que eu tenho essa ligação, que processos estão envolvidos nisso, eu faço uma ligação, alimento CRM, eu tenho mais alguma ação para fazer, ou eu posso já partir para a próxima chamada? Então, esses processos bem definidos, o discador ele se adequa ao teu processo de uso. Então, eu posso fazer ligações quando eu estou com o meu primeiro agente livre, eu posso fazer a ligação, primeiro prendo o meu agente, depois ligo para o meu cliente, que aí não acontece esse problema que tu falou aí das operadoras, que até hoje a gente ainda vive isso, tu atende uma ligação, houve um mudo e depois cai a ligação, isso aí não é um processo obrigatório no sistema discador, isso aí porque lá a operadora definiu que o processo seria de alta produtividade, agente no mínimo de tempo parado, então eu não quero que o meu agente fique nem 40 segundos parado, então, só que eu não estou nem aí para o cliente que está atendendo, então eu tenho que cuidar do meu cliente. Para quem que eu estou ligando? Eu estou ligando para quem já é meu cliente? Eu estou ligando para quem vai ser meu cliente? Ou estou ligando para alguém que eu não tenho a menor importância? Então eu classifico assim, quando tu liga e desliga na cara, e acontece isso com muito fluxo, tu não está preocupado com para quem tu está ligando, tá? Isso, mas para quem nunca trabalhou com discadora, tô falando, o que tu está falando é aquela discação, a descagem automática, né? Você pega um Perfeito. mailing, eu sei como o Native funciona e tal, né? O cara arrasta para uma etapa de funil e o Native vai ganhando todos esses movimentos aí do funil e vai criando a fila lá para a discadora, né? Então, um Perfeito. pré-vendedor, um vendedor, um pós-venda, um cobrança, um projeto, ou qualquer área que esteja usando o Pipe Run lá para fazer esse processo, movimentou a etapa do funil, vai indo no mailing, vai gerando o mailing. Ou o cara compra o mailing, põe todo na discadora, ou compra o mailing, põe todo no funil e daí arrasta para uma etapa e vai entrando numa fila da discadora. E isso que tu tá me falando é aquele caso lá do cara da persistência, né? O cara coloca lá, liga para 10, liga para 20, se um atender, bota na fila, esse doido. Como é que é esse negócio? É esse tipo de. Isso está muito ligado ao que? Ao setup da ferramenta, ao processo, ou mais a empresa querer a garantia de utilizar 100% da pessoa e tal. Porque quando a gente vê um pré-vendedor, um vendedor fazendo lá 40 ligações num dia, poxa, é um número baixo para uma discadora, né? Então, assim, 40 ligações no dia, falando efetivamente com 10, 12 pessoas no dia e tal. Isso é muito melhor do que na época de pegar o telefonezinho e discar. Na época nos fazia 20. Hoje, com o VoIP integrado, o cara faz 40, 60 ligações, fala com 10, 20 pessoas. Agora, com a discadora integrada, que o cara passa lá, eu sei porque a gente tem casos aí da Sky, de outras grandes marcas que trabalham com a gente, que os caras têm uma discadora lá tocando 200, 250, 300 ligações no dia para um vendedor. Mas isso não depende muito da lista? Não Sim, depende muito da lista? Como é que é essa história aí? isso que eu estava falando da lista é nessa linha, né? Eu estou ligando. Vamos pensar, análise empresa, o que mais tem hoje? Vamos pensar o público que está nos assistindo aqui, os clientes Pipe Hub. Eu tenho certeza que os clientes Pipe, o público que está assistindo, são empresas e pessoas que querem um sucesso com esse contato, né? Então, eles não querem simplesmente ficar jogando contato até perdendo daqui a pouco, né? Porque, de uma certa forma, o cliente daqui a pouco vai registrar aquele número ali que ele está recebendo a chamada e vai acabar fazendo um bloqueio naquele número, né? Então, a gente quer que tenha assertividade. Então, a ideia do funil, que nem tu falou, como é que falaste ali, eu coloco, faço o meu mailing list com todos os clientes, arrasto para o funil ali, como é que está fazendo, e o sistema, o discador automático, ele vai discando para aquele primeiro da lista e conforme eu tenho agentes livres. Então, eu faço a descagem para o primeiro, jogo para o atendente, já com cadastro aberto, com condições de ele poder fazer o contato com o cliente, saber com quem ele está falando, fazer uma coisa com qualidade. Ele finaliza aquela chamada, inseriu ali, fez a qualificação daquele lead, se é um lead que vai ter
vai ter um próximo contato, já tem alguma venda próxima, alguma coisa assim, ele vai para a próxima descagem. Então a ideia é estar sempre mantendo o atendente ocupado. Uma coisa importante que o sistema de discador faz também, e aí a gente tira isso do manual. O atendimento, ele é humano ou ele é um robô? Caiu numa caixa postal, caiu... Então, isso o sistema também tem inteligência para fazer. Então, eu consigo passar para o meu atendente mais ligações qualificadas também no atendimento. Então, entenda, esse mesmo exemplo que tu deu aí, eu faço 40 ligações, mas quantas dessas 40 eu não tive antes, umas 10, 20, que me atendeu uma caixa postal, um robô, alguma coisa assim. Então, o sistema ele consegue passar para o atendente só ligações boas. Ele tem uma assertividade que pode variar entre 85% e 99% conforme for a necessidade do cliente. Então, quanto maior for esse mailing e o menor número de pessoas que ele tem para fazer ligações, mais qualificado tem que ser o trabalho do discador, entregar a ligação quente para o atendente. Isso diminui a ociosidade do atendente e aumenta a assertividade. Mas vamos pensar, descagem automática sempre uma a uma para não causar insatisfação no cliente. Que é Não sei se aquele negócio lá que a gente recebe a ligação e desligam na cara, né? Na verdade, aquilo lá é um cara fazendo uma persistência, muitas tentativas ao mesmo tempo e vários atenderam. Então, isso é tem importante. É a diferença do antigo televendas para o novo, né? o televendas que a gente entende, indústria, os clientes que trabalham assim, que querem ter uma qualidade com o cliente, querem a satisfação do cliente, o sucesso do cliente, não vão usar esse tipo de sistema, né? Vai fazer a calibragem conforme a disponibilidade de agente para que não tenha perda. Mas o legal é o mínimo de ociosidade possível de um atendente. E também, e tu falou ali também, né? Agora nós estamos em época de muito home office. Eu preciso ter sistemas que me garantem que meu atendente está sempre ocupado falando com o meu cliente, no mínimo de ociosidade possível, eu também ter sistema para verificar e aferir essas métricas, né? Qual é o tempo médio de atendimento, qual é o tempo médio de espera, né? No caso, entre uma ligação e outra, né? E como é que funciona quando o cara. Tem um pessoal que mandou até no meu WhatsApp aqui algumas perguntas já. E aí tem aqui, ó. Então quer dizer que a discadora pode ser usada numa central de venda, seja na prospecção ativa, que é o que eu já tinha falado antes, que o cara vai ligar, né? Que é esse processo de ligar, que pode ser para cobrança e tal, mas também para o receptivo. A discadora, qual que é a lógica aí do receptivo? Isso dá para integrar com uma URA? O que a discadora faz junto com uma URA no receptivo e no pipe run? O legal disso, tá? A gente trabalha, alguns clientes trabalham com, vamos lá, tanto empresa de cobrança quanto televendas. Eu posso fazer um áudio mais, vamos lá, como é que eu posso dizer, um áudio mais elaborado, um áudio não tão agressivo, onde eu posso ligar para os meus clientes da base e falar de um plano novo, por exemplo, ou de um produto novo. Vamos usar o exemplo de, enfim, eu estou vendendo um produto a mais no meu portfólio. Então eu posso ligar para o meu cliente e dizer, ó, aqui é do Pipe Run, nós temos uma promoção ou enfim, um sistema qualquer a mais no seu plano, vimos aqui que você é cliente há bastante tempo. Se você quer falar com um agente comercial, digite 1. A partir do momento que esse cliente digitou o 1, ele se torna o que a gente chama de URA reversa, né? Então, ao invés de eu ficar ligando para o cara e passando obrigatoriamente com o atendente, eu passo para o atendente quem realmente quer fazer a ligação. E quando eu caio no pipe, aí vem a cereja do bolo, né? Que é, eu chego no pipe, o meu atendente ele já está sabendo ali quem é o cliente que está ligando, e se tiver já alguma oportunidade aberta para esse cliente, ele pode associar esse cliente à oportunidade e ter o áudio gravado, informações do tempo que o meu atendente ficou em contato com esse cliente. Então, o discador no entrante, a gente chama de URA reversa. Seria eu ligar para o cliente e dizer para ele, ó, tu quer falar mesmo com o nosso atendente? E se a gente falar em cobrança, algumas empresas usam essa estratégia também naqueles clientes que estão lá, sei lá, 5 dias inadimplentes. Então, são algumas pessoas que esqueceram de pagar. Então, ao invés de tu botar um atendente cobrando alguma coisa que pode ficar ríspido para o cliente, tu dá a informação. Olha, estou vendo aqui que seu sistema existe uma inadimplência. Você gostaria de segunda via? Você gostaria de falar com um atendente? Aí ele aperta a opção e cai com o atendente. Aí tu tá fazendo uma opção casada, então, que a discadora vai discar para vários clientes
e vai mandar uma mensagem de voz, ela se passando por um humano lá. E aí, se a pessoa responder, olha, eu quero conversar com alguém, eu quero uma segunda via do boleto, eu quero... aí a própria pessoa pode ativar lá, discando o número 1, não sei o que, já cai para um atendente e aí já vai abrir a oportunidade no Pipe Run na tela para esse atendente. Perfeito. Legal. Isso é usando o discador numa visão entrante, né? Numa visão receptiva, Aham. porque eu poderia, enfim, o cliente ligou para o meu televendas lá, seja no 0800, seja no número normal, e aí ele segue o fluxo normal de uma URA de entrada e eu caio lá no Pipe já com o cadastro desse cliente aberto, onde eu consigo dar para ele um atendimento mais qualificado, podendo chamar ele inclusive pelo nome, o nome da empresa, uma coisa que hoje o cliente se sente mais, vamos lá, respeitado, mais único, né? É isso aí, é diferenciar o atendimento para cada pessoa, né? É quase um one-on-one. Legal. E vem cá, então, se eu consigo fazer na prospecção ativa, consigo fazer nesse receptivo, né? E eu consigo também fazer um ativo mandando uma mensagem na URA e tal. Então eu consigo também ter meus follow-ups de venda. Então se eu tenho prospecção, eu tenho ativo, eu tenho... Então se eu tiver uma etapa no funil, eu tenho lá 200 clientes para fazer um follow-up que estão há X dias na proposta, no funil, então eu só arrastar, ele vai botar todo mundo na fila para ligar e eu não vou ficar parado na frente do telefone lá esperando o cara atender do outro lado. Essa é a grande sacada, é a quantidade de tempo que a pessoa perde no telefone ali. Se eu mando uma mensagem na hora na frente, o cara atende, o cara me dá o ok e ele volta para a ligação. E Perfeito. aí, o que, que acontece nisso? Faz associação como? Abre um. O que, que acontece com a discadora com CRM? Eu sei que vocês têm isso com várias outras ferramentas integradas e tal, mas dentro do Pipe Run especificamente, eu vou ter que trazer aqui para o nosso jogo o que a Native faz nesse momento que tem um receptivo ou que uma ligação é completada e tal na discadora. Show. Qual que é a integração que tem aí? Começa pelo número do cliente, né? Porque a partir do momento que eu fiz uma descagem para esse cliente, seja trazendo ele para a minha URA receptiva ou enfim para a minha URA ativa, eu tenho o número dele. Se eu tenho o número dele, eu sei quem é o cliente, tenho todo o cadastro dele. O que acontece dentro do Pipe é algo a mais que eu posso estar identificando esse cliente, as N oportunidades que ele tem. Então, o atendente, quando ele recebe essa ligação, ele sabe quem é o cliente pelo número. Tá? Isso é uma integração native com o Pipe. Então, eu já sei que é o cliente, né? Vamos lá, vamos usar que é Native, está ligando e o Pipe já está sabendo que é Native. Mas eu posso ter duas oportunidades abertas com o Pipe, seja por produtos diferentes, uma integração, alguma coisa assim. E aí eu indico, olha, eu quero falar sobre a oportunidade X. O atendente só aponta ali para qual oportunidade que eu estou me referindo e a partir desse momento abre mais do que só o cadastro. Já abre a oportunidade com orçamento, quando foi aberta, tudo mais. Então eu tenho mais informações. Entendi. E vem cá, me explica um pouquinho como é que é essa história aqui. O pessoal me mandou aqui, qual que é a grande diferença que vocês entendem, atendendo um monte de cliente que vocês têm e tal, daqueles roteiros fixos, né, de prospecção, de qualificação do lead, ou quando está fazendo um roteiro específico lá de perguntas sobre o inadimplente, tipo de oferta. Eu vi que nós temos alguns clientes em comum que estão usando a parte de assinatura de contrato do Pipe. Então, quando o cliente atende, está abrindo a tela lá e o cara está mandando aquela confissão de dívida e um parcelamento, né? Então, e uma renegociação ali, usando calculadora financeira dentro do Pipe, dentro dos formulários e tal. Me diz um pouquinho aí como é que vocês estão vendo esse momento, assim. A gente está indicando muito aqui ter um atendimento mais humano, diminuir essas automações de bot, de outras ferramentas, onde é que tu tem um contato mais humano e tal. Não é eliminar essas ferramentas, nada contra as ferramentas, eu acho que é nesse contato e tal, né? Como é que vocês veem esse momento, assim? Perguntas fixas, roteiro, um atendimento humano, deixar fluir a conversa com o cliente, com o lead, com quem está fazendo uma cobrança e tal. Como é que vocês veem essa parte desses scripts? Primeiro, eu defendo sempre, tá? Eu acho fundamental e eu gosto até quando tudo que a gente faz aqui, integração com o Pipe, produto nativo com o Pipe e com outras ferramentas, eu gosto também de me ver como usuário, tá? Então,
se alguém, eu também, volta e meia, eu sou abordado por alguma ferramenta, alguém, alguma empresa que também vem me vender. Então é muito fácil a gente se colocar como cliente nesse momento. E o script, eu acho ele fundamental até pela questão de cultural da empresa. Como é que a minha empresa se apresenta no mercado quando ela está prospectando? Vamos pensar naquele SDR, aquele cara que está fazendo uma qualificação de um lead, né? Então, quando eu vou falar com um cliente, eu tenho que fazer uma qualificação e depois passar ele, de repente, para um especialista, alguma coisa. Então, o script, ele faz o quê? Que a pessoa que está fazendo o contato com o cliente, ele saiba que informações são relevantes para o negócio. E as informações são, não é robotizado isso. Eu sou contra tudo robotizado, tá? Por mais que eu defenda, a gente tem URA, a gente tem isso, mas eu não gosto de URAs extensas, URAs que ficam trazendo o cliente se irritando. Tem que ser o mais otimizado possível, tá? Mas nessa parte do script, eu acho fundamental, até porque se tu tiver uma troca de um profissional, ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe as informações que estão vindo ali. E, assim, bem politizado, uma pessoa bem educada, ela consegue tirar muitas informações. E uma coisa agora, pegando o momento pandemia e quarentena, né? Tá todo mundo mais em casa, alguns com mais tempo, outros com menos tempo. É legal que tu consegue, já com esse atendimento padronizado, educado, certinho, tu consegue mais resultado ainda com as pessoas, porque agora elas estão dando mais atenção para quem liga, né? Eu acho fundamental a parte do script, seguir ele, qualificar o cliente para a próxima etapa. Legal. E nesse contexto aí, a gente tem visto muito assim um jogo muito integrado, né? Move uma etapa do funil, dispara um e-mail, dispara um SMS. Vou Ah, deixar meu importante. abraço para a Hanna aí da Total Voice que está assistindo a gente também, mais a Suzy, a Vivi, tem uma galera, a Paula aí do nosso time também. Então assim, cara, a gente vê assim o cliente montando processos bem complexos, né? Move a etapa do funil, manda para a discadora. A discadora manda uma mensagem de voz para o cliente. Move a etapa do funil, manda o e-mail. Move a etapa do funil, manda o SMS. Faz isso em conjunto, uma ligação humana no meio. Cara, eu estou vendo às vezes processos bastante ricos, complexos de se montar e tal. Como é que o cara pensa numa estratégia dessa? É muito apoio de vocês, é muito apoio do time de implantação do CRM. Como é que monta uma estratégia dessa de pensar, bom, vou mandar uma mensagem, vou mandar um e-mail, mandar uma mensagem de voz, vou mandar um SMS, vou mandar uma ligação, vou passar direto para o atendente. Qual que é a lógica nesse contexto aí? É diversificar, né? É exatamente como tu falou. Assim, ó, por exemplo, eu tenho clientes. Na verdade, não existe uma receita de bolo que todo mundo vai seguir. A gente precisa saber o perfil do nosso cliente. Eu acho que é muito importante a empresa que está contratando os serviços, ela conhecer o seu cliente. Até tu estava dizendo ali, antes de eu conseguir entrar na live ali, tu falou de, eu compro um mailing X qualquer lá. Qual é a qualidade desse mailing? Como é que está a qualidade desse mailing? Se tu pegar o mailing dos teus clientes, então tu sabe como é que tu quer lidar com eles. Então eu acho que tu tem que ter um contato com o cliente a cada X tempo. Tu sabe a maior importância de um CRM é tu conseguir saber a sazonalidade do teu cliente. Então, com que frequência esse cliente compra de mim? Que produtos mais esse cliente compra de mim? Então, para cada cliente, eu vou montar uma estratégia. Então, eu vou mandar um SMS, que nem tu disse, eu vou mandar um e-mail, até que em um determinado momento eu vou ligar. Eu posso trabalhar também clientes, como é que eu diria, que não estão mais na carteira, clientes que estão há mais de 90 dias sem compra, tu classifica eles como... Tem um nome, como é que é? Me ajuda aí, Fausto. O cliente que está há muito tempo sem comprar na tua carteira, ele entra para uma... Tu tem um cara inativo, né? Tu tem um É, cliente é o meio inativo. Ele é nativo, cliente, exato. compra, meio Exato. inativo, né? No Então, Pipe a galera tá usando as tags lá para separar isso, para deixar dentro, às vezes, do mesmo funil. Eu já vi que tem empresas que montaram lá 3, 4 funis diferentes para colocar a integração na discadora e cada funil desse trabalha com um processo diferente. Essa é uma vantagem também que a gente viu, assim, bom, clientes que estão inadimplentes a 30, vamos fazer isso. Ou vamos botar uma etapa do funil para o cara de 30, vamos botar a etapa do funil do cara de exatamente. 60. E a gente vê, assim,
vai ter, o nível de inadimplência está aumentando. Perfeito. Né? A quantidade de clientes para comprar, cara, qualquer distribuidora que tenha 1.000, 2.000 clientes aí tá com uma taxa absurda lá de inadimplência e tem que fazer muitas ligações para saber se o cara já reabriu, como é que vai ser a negociação, como é que vai ser a carta de confissão de dívida para renegociar essa nota de débito, né? Baixar o título do banco, aquela história toda que a gente sabe de cobrança que é complexa, né? E aí a gente começa a ver assim, puxa, mas e o que que os caras usam para ser atendido? Ah, mandar uma mensagem da URA é legal. E o negócio da tal da Bina inteligente, o que que é isso? Ah, boa. A BINA inteligente é a garantia de que o cliente do outro lado não é uma garantia, né? Mas a probabilidade muito maior de ser atendido. Nesse eu dou um exemplo muito clássico, tá? Eu estava fazendo um contato com um cliente que entrou via site com a gente e ele era DDD 47, 48, aqui próximo. Daí meu número é 54. Liguei do meu celular, a pessoa não me atendeu. Aí eu peguei e dei um jeito de mandar uma mensagem. Aí ela me respondeu, desculpa, eu achei que era do presídio. Então, hoje acontece muito isso. A gente rejeita chamadas do nosso celular quando o DDD é diferente da nossa região. Então, eu estou 54, eu atendo só que é 50 alguma coisa, porque eu sei que é Rio Grande do Sul. Aí se vem 11, se vem 21, ou pior hoje, não sei o que é pior, se é o presídio ou as empresas querendo, como tu disse ali, Vivo, TIM, que faz aquelas ações agressivas de venda, né? Porque eles pegam o teu contato, passam para 200 agentes e os 200 te ligam pedindo a mesma coisa. Então, o cara já olha aquilo ali, e se não é da minha região, tá me ligando alguém para me vender uma coisa que eu não quero comprar. Então, se a minha empresa fica no Rio Grande do Sul, teoricamente o meu DDD é, sei lá, 51, por exemplo, e eu quero vender global, eu quero vender em São Paulo, que é DDD 11. O que acontece? Bate lá, o pessoal rejeita. A BINA inteligente, aí é a possibilidade de eu ligar em São Paulo e aparecer para esse cliente um DDD 11. É eu ligar para um cliente no Rio de Janeiro e aparecer um 21. Então, isso já dá uma sensação de mais de confiança para aquele cliente atender aquela ligação. Mas voltamos ao início, né? Se a gente não fizer um bom trabalho de treinamento do pessoal, definição certa de processo, daqui a pouco a gente queima essa estratégia também, né? Ele vai estar vendo, tá me ligando 11. Ele atende, né? Mas daqui a pouco começa a irritar também. Então, resolve, mas vamos pensar que os processos bem definidos, uma boa qualificação da chamada é importantíssimo, né? Então, eu vou começar a juntar aqui as grandes dicas dessa live aqui de hoje primeiro, que discadora não é só para grande empresa, essa foi legal. Então, assim, pequenas empresas que têm poucas pessoas ligando, fazendo cobrança aí e vendas, e aí pode usar a discadora para as duas coisas ao mesmo tempo, ter pessoas distintas e vai ter 3 em venda, 5 em cobrança, mais não sei quantas em pós-venda e tal. Então, consegue usar uma discadora e usar a ferramenta para... Não precisa ter 200 pessoas que nem um call center, né? Então isso é legal. Isso quebra muito esse estigma que a gente tinha sobre isso. Consegue usar para vendas, para prospecção no ativo. E aí a grande dica é cuidar do mailing, se esse telefone está certo, se essa lista, se esse cara realmente é o que o mercado chama de ICP, né? O teu público certo, o teu target, para quem vocês vão ligar na prospecção ativa, cuidar da lista. Para o receptivo poder fazer a integração, seja para um receptivo de inbound ou seja para um receptivo de uma URA inversa, ou seja, a URA ligou e depois a pessoa retornou e tal, já fazer a integração e abrir direto a oportunidade na tela. Legal, isso serve também para uma empresa pequena. Para os volumes de vendedores, eu estou lendo aqui, tá? Estou lendo aqui, então, a lista, eu fui anotando as coisas. Então, discadora para o time de Insight Sales que move a etapa do funil para fazer follow-up automatizado de oportunidades. Legal. Televendas, a ideia de script, quanto mais humanizado, melhor, principalmente nesse momento. E esse é legal, né? A gente mediu na semana passada. O nosso time lá de atendimento e suporte tinha uma média de 6 minutos no atendimento, né? Passou para 20 e poucos minutos. Então, assim, o pessoal está conversando e tem tempo para conversar e como a gente tem um atendimento humanizado, isso o que tu falou é verdade. Cara, quanto mais humano nesse momento, melhor. Quanto mais longe do modelo TIM, Vivo, Claro, as operadoras que são os exemplos que
a gente tem de persistência, ou os caras que estão querendo vender a ideia lá de sequestrar a mãe e a tia no telefone com a Bina. Essa foi fantástico também, né? Usar a Bina inteligente, ou seja, a Bina inteligente vai fazer com que o DDD da ligação seja igual ao DDD da pessoa que você No está destino. ligando. Passa confiança. Legal. Então, são itens que eu recebi aqui, são várias dicas já, isso é importante para a gente conseguir entender em que momento, como usa e tal. Vocês também estão lá naquele grupo do pacote de benefícios, né? Do Pipe Run, Sim. lá tem um pacote de benefícios lá com parceiros e tal. Aí eu sei, fui eu que escrevi o textinho junto contigo para botar lá, então eu sei disso. Né? Tem os benefícios lá para quem quiser conhecer. E como é que funciona a estratégia de vocês com outras empresas de telefonia? Ah, o cara tem lá telefonia da Ah, Vivo, boa. telefonia da Algar, telefonia da Claro, não sei o quê. Usa, eu não entendo muito, tá? Mas o cara usa um tronco E1 de não sei o quê, o cara usa uma aplicação VoIP, PABX, o cara tem uma central discadora local. Como é que se integra uma discadora nesse contexto aí? Boa. Isso é uma percepção que às vezes eu vejo bastante, muitos clientes ligam e têm essa mesma dúvida do que tu falou agora, tá? Na verdade, a gente vai, nós temos uma aplicação, vamos lá, é um sistema, é um serviço que ele pode estar rodando fora da empresa ou dentro da empresa, ou seja, em nuvem ou on-premise. Então, começa por aí. Às vezes o cliente acha que a gente só entrega na nuvem. Não, a gente pode entregar dentro da empresa dele. Aí existem N estratégias para uso de operadora. Então, o cliente, como tu disse, ele tem Vivo, ele tem Algar, aí ele tem uma negociação de uma fidelidade com a operadora, ele tem uma negociação de preço com outra operadora. Isso a gente consegue absorver. Não tem nenhuma necessidade dele fazer essa troca. Agora, de novo, né, a gente precisa entender processos e objetivos do cliente. Como tu citaste aí como exemplo, o Bina Inteligente é um recurso que tu só consegue entregar através de uma operadora VoIP. Não tem como uma Algar, uma Vivo, uma outra operadora que te entrega dentro da tua empresa aquele cabo coaxial lá, ou seja, IP, o que for, ele fazer o Bina Inteligente quando tu ligar num destino e entregar o DDD de destino lá para o teu cliente. Então, a importância é isso. O que eu quero? Eu quero a minha operadora que eu tenho hoje e que eu tenho um custo super reduzido, às vezes até um custo fixo, beleza. Eu quero a operadora que me dá maior assertividade, porque é uma coisa que a gente comentou aqui, fica no ar, né? Mas quando tu liga com a Bina inteligente, mostrando o número do teu cliente lá no destino, o atendimento, a assertividade disso aumenta absurdamente. Eu usei um único exemplo, eu liguei para um cliente, uma pessoa, o DDD 47, ela me rejeitou porque achou que era do presídio. Então, a gente tem que... Eu tenho lá 10 pessoas para fazer a minha operação e eu coloco um discador automático, como a gente está falando aqui, e eu estou ligando e os clientes estão rejeitando a chamada porque acham que é do presídio, eu não tive produtividade. Então, eu preciso entender também como é que eu E é faço legal, isso. legal explicar esse negócio aí, né? Porque o cara acha que é do presídio. O que que é isso, cara? O que que é esse problema que tem hoje no Brasil inteiro quanto a essas ligações e tal? Porque como é que os caras misturam isso? Isso deve estar acontecendo com muito pré-venda aí, né? Esse negócio de não ter a Bina e tal, isso deve acontecer com muitos pré-vendas que estão tentando prospectar agora e tal, porque é fora É do verdade. estado, é de fora. O que que é esse problema que acontece? Eu já tenho que começar a preparar aqui a nossa saída, porque nós temos um prazo aqui e o Insta nos derruba daqui a pouco, né? Não, Então a fica gente tem faz, um faz prazo. Então, para a um gente ir ponto fechando só. aqui, já trazendo para o fechamento e tal. Então, o que que é esse negócio do presídio, que tu já citou duas, três vezes e tal? Que problema que existe na telefonia a nível nacional hoje com isso? É exatamente essa abordagem via qualquer canal que seja, mas vamos pensar aqui no Telefônica que a gente está focando, né? Das pessoas ficarem importunando as outras com ligações, e é como tu disse, é um sequestro, é um não sei o quê. Então, às vezes, tu tá no teu celular ali, bate um número que não tá na tua agenda, qual é a primeira certeza, né? É alguém que tu não conhece. Então, tem de tudo hoje. Tem o vendedor de operadora que faz as ações agressivas lá, tentando te empurrar um produto a todo custo. E tem essa brincadeira do presídio. Eu acho engraçado, mas eu nunca recebi nenhuma ligação de presídio. Mas eu imagino que exista essa situação, principalmente quando ocorrem dessas
avisos de, enfim, busca de sequestro, alguma coisa assim. Mas o que importa é o seguinte, bateu um número na minha agenda que eu não reconheço. Eu classifico como vivo, ele me ligando para me vender ou presídio, eu não vou atender. Então a gente precisa aumentar essa assertividade. Como é que uma das dicas que se dá para aumentar essa assertividade é o BINA inteligente. Então, meu cliente, vou lá, 5 pessoas ou 3 pessoas para fazer um e-mail, rodar um mailing de 5.000 contatos. Eu contrato um buscador automático, que ele vai conseguir garantir a máxima produtividade do meu operador. O meu buscador vai fazer a análise se é atendido por uma caixa postal ou por um humano. É por um humano. Oba, joguei a ligação para dentro do meu atendente. E se eu colocar um BINA inteligente, olha quantas métricas eu consigo associar ao buscador, à BINA inteligente, para que eu tenha a maior produtividade do meu time. Então, aqui eu falei de buscador, de BINA inteligente e de analisar se é uma caixa postal humana. 3 coisas. E essas 3 coisas garantem produtividade. Então, eu não vou... E quanto custa uma pessoa parada hoje dentro de uma operação? É feito algumas métricas assim que se cada pessoa ficar 5 minutos entre uma ligação e outra, no final do dia, dependendo do número de atendentes que tu tem, pode ser 2 agentes completamente parados na tua operação. Então, vamos associar as ferramentas que a gente tem para obter mais sucesso. Legal. Para gente encerrar aqui, então, como é que tu tá vendo esse negócio? Eu ia te fazer a pergunta do TMA, né? O tempo médio de atendimento e tal, mas eu vou pular essa, tá? Essa está respondida já. Para a gente encerrar, assim, o que que tu traz de fechamento agora, assim? Pessoal, quem vai usar discadora? Qual que é a estratégia? Como é que se começa um negócio desse? E para quem realmente tem que colocar isso agora, pensando em produtividade, pensando em volume de inadimplência em cobrança, pensando em volume de automação de prospecção ativa. Olha, bem simples. Se eu faço vendas, quero vender mais. A associação disso tudo que a gente conversou aqui, isso a gente pode ajudar, tá? E ele ter isso bem mapeadinho dentro do CRM dele, que nem tu falou aí, isso o pai que faz com excelência, através da equipe de treinamento e tudo mais, definir os funis, fazer o uso deles bem corretamente, saber as etapas que cada cliente tem que percorrer. Então, tendo isso bem mapeado, aí agora eu tenho lá, eu não vou contratar 10 pessoas para vender mais, eu vou pegar o meu time que eu tenho de vendas e vou colocar ferramentas para que eles consigam dar um giro maior na minha carteira. Então, eu coloco lá uma ferramenta de buscador. Se ele vai usar um BINA inteligente, se ele vai usar a operadora dele, a gente consegue fazer essa análise com o cliente e orientar ele ao melhor caminho, tá? Mas a ideia, quero cobrar mais, entenda, não é ficar ligando para 10 clientes e atendendo os 10 e derrubando 9. Eu vou ligar para quem precisa, para quem eu tenho disponível para atender versus o meu cliente. Então, eu vou fazer uma qualificação, vou fazer uma chamada com sucesso. Quero ter mais retorno na cobrança, quero vender mais. E uma coisa que tu falou ali há pouco, agora vai aumentar a inadimplência. Eu já tenho ouvido de alguns clientes que até a forma de negociar vai mudar, né? Então, por exemplo, nesse momento, tu não vai ficar ligando para todos os clientes e cobrando de qualquer jeito. Tu vai fazer relacionamento com o teu cliente. Entender, tu está devendo, por quê? Ah, estou devendo por causa dessa situação. Então, eu vou fazer agora, eu vou te mover para uma etapa do meu funil que eu vou te ligar daqui a 10 dias, quando tu me disse que já vai ficar melhor a tua estratégia. Então, a gente vai ter muita necessidade de entender por que o cliente está me devendo. O relacionamento agora se torna algo absurdamente importante nessa cadeia de cobrança, tá? Não é pessoas ligando e cobrando e aí por que tu não me paga? É ter pessoas tentando entender isso. E aí isso vai gerando outras etapas do funil. Não sei se tu já, pelo teu olho, Interessante. já viu Eu isso vi, funcionando dentro eu já vi isso aqui, eu fiquei imaginando isso aqui. Eu tô em casa e antes eu estava brincando aqui com o meu menino que estava deixando cair o copo dele de leite ali e tal. Eu disse, cara, olha ali, pum, fui lá correndo. E aí a gente tá aqui em casa, um movimento de pensar em automatizar, né? Todo mundo em casa, numa operação e tal, esse negócio da discadora, então, estando na web, cara, o cara pode estar onde é que ele quiser, que a gestão desse processo não precisa estar dentro, né? Então não precisa ser aquela ideia de call center, todo mundo no mesmo local, todo mundo junto, ou, né? Agora com a distância de 1 para 3 e tal, que tem um monte de regra aí, porque call center é um processo que está lá nos obrigatórios, né? E que tem que continuar funcionando. Então, É, essa linha, assim, para quem está em casa, então a discadora funciona também. inclusive, a gente já tem clientes que têm a estratégia. Eu tenho lá uma sala com uma equipe comercial que está lá para isso, para vender.
mas eu preciso dar maior poder de fogo para esse time. Quando eu posso fazer uma estratégia simples, todos estão ocupados, só daí eu jogo para equipes externas. Então, às vezes tem equipes de vendas que estão em lojas, por exemplo. Estão fora da empresa. Ou o próprio home office, né? Está trabalhando de casa. Isso agora não tem fronteira, né? Eu consigo medir exatamente o TMA, o TME, a produtividade de uma pessoa com os relatórios, os dashboards e o discador funcionando tudo junto, independente de onde a pessoa está. É como se a pessoa estivesse dentro do escritório. E a gente tem, isso é uma outra coisa legal, eu tenho ouvido de clientes, pessoas em casa estão vendendo mais. Isso Tomara tem, que... tem acontecido, eu tenho visto também. Como está encerrando o nosso tempo, já estamos batendo uma hora aqui. Eu quero agradecer então a Native, em especial o Sandro aí por participar, trazer várias ideias aqui, trocar ideias com nossos clientes, né, com os não clientes também, mas os clientes da Native, os nossos amigos em geral aí que assistem, a gente vai deixar isso gravado, então é tranquilo. Várias dicas, né? Bina inteligente, gostei muito da explicação, da forma. Muitas coisas legais aqui para a gente usar. Quero agradecer a todo mundo que assistiu aí. A gente tentou fazer um conteúdo mais atemporal, né? Então, o que a gente conversou aqui serve para esse momento, mas também serve para depois, serve sempre. Né? Atendimento mais humanizado, tentar ouvir mais o cliente, mais tempo entendendo e se colocando na posição do outro lá. Cara, quero agradecer aí, Native, galera do Pipe Run, os nossos ouvintes, a galera que deixou os recados aqui. Muito obrigado aí. A gente tem 10 minutos restantes aí. Valeu. Obrigado. Sucesso, galera. Boas vendas.